Vamos lá, galera! Hoje, nosso vídeo é uma aula de revisão, uma aula para você refrescar a memória com relação a um tema tão importante que diz respeito a relevo no Brasil. Nós temos aulas como de geologia no Brasil, relevo no Brasil, geomorfologia, agentes modeladores. Esse tema é amplo e é claro que para o formato do YouTube, a gente divide ele em partes para ficar uma coisa bem objetiva para você que me acompanha por aqui. Vamos lá! Quando nós falamos de relevo brasileiro, aqui a gente já tem todo um diferencial que existem aulas de relevo, aulas mais conceituais, onde a gente estuda processos, conceitos, e quando a gente tem uma delimitação de relevo no Brasil, um dos grandes pontos de partida que são fundamentais é exatamente você compreender esse assunto através dos mapas. É você saber fazer a leitura dos importantes mapas. Então, eu coloquei aqui 3 importantes mapas. Nesses mapas, nós temos o seguinte. O primeiro mapa, que é o mapa do Haroldo de Azevedo. O que a gente precisa saber sobre essa proposta desse geógrafo? Esse geógrafo, ele te apresenta, ele nos proporciona uma leitura sobre o território brasileiro, dividindo o Brasil em 7 unidades. Sendo essas 7 unidades, algumas planaltos, algumas planícies, ok? Dessas 7 unidades, podemos dizer que temos mais planaltos do que planícies. Logo, fazemos a leitura de que dentro da classificação, obedecendo à classificação do Haroldo de Azevedo, a forma de relevo de planalto será predominante no território brasileiro. Já a segunda classificação, que é a do Aziz Absaber, outro geógrafo muito importante, considerado uma verdadeira autoridade para os estudos da geografia, né? Uma referência internacionalmente respeitada é o Aziz Absaber, uma das maiores autoridades, né, dessa área, se não a maior brasileira. Ele apresenta uma proposta em seus estudos, em seus livros publicados, da divisão do relevo brasileiro, que está presente nos livros didáticos em 10 unidades. Então, a gente observa aí a seguinte disposição. Primeira classificação, relevo em 7 unidades. Segunda classificação, em 10. O que é possível perceber aqui? O que a gente pode fazer de leitura importante? Nessa segunda classificação, o número de unidades aumentou. Ou seja, daqui para cá, você deverá fazer uma leitura de que esse estudo, essas 3 publicações, elas, vão proporcionando um avanço em termos de diferenciação desse estudo. O estudo ele vai, evoluindo, ele vai avançando. Primeiro mapa em 7 partes, segundo em 10. Ou seja, daqui para cá, eu também divido o território brasileiro em planaltos e planícies, porém, eu divido em mais partes, sendo a forma de relevo predominante a de planalto. O que a gente vê de aplicação desses conceitos na prática? Historicamente, esses conceitos, planalto e planície, já foram utilizados parâmetros para diferenciá-los em relação à altura do relevo, ou a questão altimétrica, com relação à altitude. Significa dizer que, conforme os estudos foram evoluindo, hoje não se vê mais uma menção específica para diferenciar planalto e planície em relação à altura, mas em relação ao processo que predomina. Então, uma área de planalto seria uma área ligeiramente mais alta que a planície, de tal forma que a erosão supera a sedimentação. Ocorre mais do processo de erodir, desgastar, destruir, do que sedimentar. A área de planície, em geral, é uma área mais rebaixada, de baixa altimetria, de tal forma que a sedimentação supera a erosão. Quando eu falo de sedimentar, eu falo de acúmulo de sedimentos.
E quando eu afirmo para você que, de acordo com essas duas importantes classificações, eu tenho mapas relevantes, né, que me apresentam que a forma de planalto é predominante, esses territórios, esses terrenos marcados por grandes áreas de planaltos, significa o quê na prática? Significa que a gente tem muitos trechos dessas áreas, né, onde eu tenho uma rede hidrográfica, onde eu tenho rios perenes importantes. O que é um rio perene? É um rio permanente, que permanece com seu volume de água durante todo o ano. Esses rios, marcados pela sua perenidade, em trechos encachoeirados, a gente vai dizer que tem um forte potencial hidroenergético. Tá? A gente fala que tem esse potencial para gerar energia elétrica a partir das quedas d'água. Ok? Depois a gente tem, para fechar com chave de ouro desses importantes teóricos, o terceiro teórico que vai publicar esse estudo é o geógrafo Jurandir Ross. Jurandir Ross irá dividir o território brasileiro em 28 unidades. Olha que mudança! Houve uma mudança aqui de 7 para 10, de 10 para 28. Então, a gente entende que nesse avanço desses estudos aí, eu tenho gradativamente, né, mapas cada vez mais diferenciados, esses geógrafos, além de estudar, interpretar mapas, cartas topográficas, visitar lugares, viajar por territórios e estados brasileiros para fazer esse mapeamento, percebemos no legado de Jurandir Ross um mapa em mais unidades e, o mais importante, além de reconhecer áreas de planaltos e planícies, o que é que você precisa aprender e anotar no seu caderninho aí? A proposta de relevo do Jurandir Ross incorpora o conceito de depressão. Pega essa visão aí. Ou seja, esse mapa ele é muito utilizado nas provas. Todos os três estão sujeitos a serem usados nas provas de concursos. Eles são muito utilizados por qual razão? Porque são propostas que estão nos livros didáticos. E o que seria uma área depressiva? Uma área depressiva seria uma área muito mais rebaixada do que o seu entorno, né? No meu caso, morando eu numa cidade interiorana da Bahia, que é o caso da cidade de Jequié. Jequié tem muitas cidades circunvizinhas que têm um relevo mais alto, que tem uma altimetria mais privilegiada, com valores de 700, 800, 900 metros, enquanto a minha cidade de Jequié com um padrão de 200 metros em relação ao nível do mar. Ou seja, nesse parâmetro aqui, a nossa cidade será uma depressão interplanáutica, uma área muito mais rebaixada do que o seu entorno, o que justifica e nos faz entender o acúmulo de água, né, historicamente aqui, com a cidade que é cortada pelo Rio de Contas, que por essa razão está inserida num território de identidade que nós chamamos de Médio Rio de Contas. Temos hoje vigora no estado da Bahia uma proposta de divisão do estado da Bahia, que é imenso, que é extremamente grande, em territórios de identidade. E o nosso território seria o Médio Rio de Contas. Essa é a explicação básica disso aqui. Quer ter sucesso na resolução das questões referentes a isso aqui, você precisa reconhecer esses teóricos nos mapas e as suas características. Lembrando também um detalhe super importante. Quando falamos de planalto, falamos de áreas que têm um forte potencial hidroenergético, o que não quer dizer que uma planície não tenha potencial para gerar energia elétrica a partir das quedas d'água, porque no Brasil temos esse potencial também, que é o caso da importante planície amazônica. A região amazônica do Brasil, a região norte do país, temos uma extensa planície, mas esta planície ela tem, né, essa bacia hidrográfica do Amazonas, ela tem importantes afluentes que chegam a alcançar nascentes que fluem para
a bacia amazônica, né, que derivam até dos Andes. Então, é um volume de água muito alto, né, uma bacia hidrográfica recordista, que mesmo sendo de planície, tem um potencial hidroenergético alto. Outra coisa que tem sido colocada em provas é que as áreas de planícies são consideradas ecossistemas sensíveis, né, como é o caso da planície do Pantanal, planície litorânea e a planície amazônica, né, onde é muito rebaixado, sendo suscetível a ser quente e úmido, eu também devo ter uma biodiversidade alta. Ok? Gostaram do vídeo de hoje? Valeu a pena assistir esse conteúdo? Você recomenda esse canal para alguém? Espero que sim. Se gostou, então deixe de dar aquele velho like, curta o conteúdo, compartilhe. Muito obrigado pela atenção até aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!